Tá. Eu acho que a gente já podia ter superado as maquetes e as cartolinas da vida, mas eles ainda usam... Eu acho Porque massa. hoje em dia tem tantos outros recursos que podem ser utilizados, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade de pedagogia em 2005, eu tinha um professor que ele falava que se uma pessoa de idade média acordasse nos dias de hoje, a única coisa que ia ser igual é essa escola. Tudo mudou na sociedade, menos a escola. É verdade, né? Isso não é mentira. Aqui... Já que eu acho que eu nunca te vi de coque. Não? Não, de cabelo. Não, primeira vez. Eu até estranhei, eu falei, é ela mesmo. Sou eu, Brasil. É porque meu cabelo, ele está sujo. E aí, o que acontece? Eu fui gravar um vídeo hoje de um documentário. E aí eu falei, bom, eu não vou lavar o cabelo, né? Temos visita hoje. Tem a mamãe, está aqui passando, foi lanchar. Boa noite. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Então tá bom. Um abraço para vocês. Para você também. Obrigado. Aqui. Aí eu falei, bom, não vou lá, porque demora muito, né? Meu cabelo ele tá muito comprido, então demora tipo quase 2 horas para secar. E eu tenho muito cabelo, muito cabelo. Tô até pensando em cortar, porque eu não aguento mais, assim. Demora para secar, dá trabalho para cuidar, é trabalhoso. Por isso. Pois é, mas levou o quê? 2 anos para ele chegar no comprimento que ele tá. Aí você fica pensando, corta ou não corta, corta ou não corta. Meu dilema até hoje. Uma vez eu cortei, porque quando eu começo a demorar muito tempo para desembaraçar e secar, eu falei, poxa, quando ele tá curto é tão rapidinho, até para finalizar. Exato. É exatamente isso. Eu só faço demora... assim, tan. Mas, olha, tem uma coisa, o cuidado com o cabelo sempre foi do lugar de muito sofrimento, né? Que vem do lugar do alisamento. Então, hoje, se eu tiver que investir tempo no cabelo, para mim é tipo, eu passei anos querendo não ter que investir tempo no cabelo. Agora que eu tenho essa possibilidade, eu não quero nada que me faça ficar muito tempo. Pois é. Eu não olho para o lugar de autocuidado, não. Autocuidado para mim é outra coisa. Não investir tempo em ficar, né, cuidando do cabelo. Porque eu passei muito tempo sem usar shampoo, sem usar nem finalizador. Entendi. Então, é engraçado essa questão do cabelo, né? Ela é bastante curiosa, porque eu não acho também que cabelo tem a ver com autocuidado, mas é porque eu acho que, apesar da minha pele ser mais escura do que a sua, nós somos mulheres negras de pele clara, e a nossa feminilidade, ela não é questionada. Ela não é algo que as pessoas duvidam se nós somos capazes de sermos ou não femininas. Então, para a gente, talvez cabelo nunca tenha sido algo que a gente dedicasse muito tempo ou tivesse um foco de angústia muito profundo. Porque eu tinha uma paciente na clínica, uma mulher negra de pele tinta. E era engraçado que a última sessão que a gente fez, ela passou 1 hora falando sobre cabelo. E ela falava para mim assim, eu não tenho cabelo anelado igual o seu. O meu cabelo não balança igual o seu. O meu cabelo não é como o seu. E aí foi engraçado, né? Depois dessa sessão, ela não voltou mais para análise. E aí eu já tinha, claro, lido sobre isso, pensado sobre isso teoricamente, mas eu nunca tinha ouvido uma mulher negra elaborar tanto sobre o cabelo. Então, agora ela está com 52. Ela disse que a última vez que ela viu o cabelo dela de forma natural, sem a extensão, fazia 15 anos. Nossa. Que ela tira uma extensão e coloca outra, tira uma extensão e coloca outra. E ela não consegue sair de casa sem a extensão. Então, quando ela precisa trocar, demora, né? Tirar e colocar outra, ela falou que demora 14 horas. Ela sai de manhã, vai para o salão e passa tipo, o dia inteiro lá fazendo isso. E ela mora nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, é caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. E ela estava me contando que não tem coragem de usar lace, de usar peruca. Então, ela prefere fazer extensão. Porque ela diz que tem pesadelo de estar de peruca e a peruca cair e o cabelo dela natural aparecer. E aí eu fico pensando que tem um lugar muito forte do gênero mesmo, do ser mulher,
ainda mais para mulheres negras de pele retinta e de uma geração ainda bem, né, quem teve adolescência nos anos 80. Imagina, você crescer com Luiz Caldas cantando no Faustão de domingo, tipo, a nega do cabelo duro. Então, não é um E negócio não gosta palatável. de pentear. Não é um negócio, não é uma coisa que você, né, digere com facilidade. Então, eu entendo por isso. Então, tipo, para mim, cortar grande, loiro, preto, marrom, branco, azul, não tem muita questão. Mas para mulheres pretas de pele retinta é um problemaço. É uma questão mesmo, não é à toa que a Nilma fez o pós-doutorado dela só sobre isso. É fogo. É difícil. Espera aí, que eu estou aqui me localizando na vida antes da gente adentrar nas discussões de hoje. Sobre os dispositivos. Isso. Olha, essa tese da Sueli, que presente. A gente vai ver a Sueli? Eu estava perguntando qual é a aula de hoje. É a isso. Sueli, é a tese Sueli, dela. Dispositivo, biopoder. Eu não terminei porque eu não consigo só fazer uma leitura dinâmica. Eu vou fazendo um esquema, escrevendo para poder entender, porque o conceito para mim é muito importante, né? Eu faço um fluxo, eu gosto de fazer um diagrama. De conceito, Isso. setinha, esse vai para cá, esse aqui, essa ponta com essa, ok. E eu conheço pouco de Foucault, então eu vou lá acompanhando todo o referencial teórico dela para entender. E eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade, que eu queria muito ouvir a perspectiva da Jaque. Diga. Deixa eu só introduzir a aula. Bom, então a gente você faz a introdução. A gente está na aula 7. Não, na aula 6. Se esse corpo fosse meu, eu mandava ladrilhada. A gente está trabalhando com a tese de doutorado da Celi Carneiro, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, dentro da programação da Nicanda. Diga, Joana. Jaque, eu fiquei surpresa. A Sueli faz uma menção aqui, a profecia autorrealizável. Certo. Tá, é mais uma dúvida, porque eu já estudei isso em função. Esse é um tema que está dentro dos conteúdos da empresa que eu trabalho, que a gente dá treinamento sobre isso, e eles usam a partir de uma outra ótica. E eu tinha visto uma tese também, não foi uma tese, acho que foi uma dissertação de mestrado, onde pega os estudos do Rosenthal e reaplica em escolas públicas aqui em São Paulo, inclusive na cidade de Mogi, e aí chega à conclusão de que não dá para afirmar que há o pressuposto em relação a um grupo de pessoas, o comportamento, isso vai reafirmar, né, vai buscar ali um viés de confirmação, ou que vai induzir aquele grupo a ter aqueles comportamentos esperados ou que foram criadas expectativas. Apesar de que isso dentro não da perspectiva racial, apesar que dentro da perspectiva racial eu sou junto com a Sueli, assim, tipo, isso acaba historicamente, né, olhando o processo histórico, que isso acaba, e você acha que fala muito isso aqui nas aulas, né, já tem um pressuposto que é ser uma pessoa negra, e aí às vezes as pessoas ficam tentando encaixar a sua história naquilo que se espera de uma pessoa negra. Mas eu queria ver um pouco você a partir dessa perspectiva da profecia autorrealizável. Você vai ter que me relembrar a profecia autorrealizável. Eu nem cheguei nessa parte. Na introdução ou no próprio os 4 pontos? Ela fala isso no início, ela fala antes dos 4 pontos, ela fala isso no início para justificar a importância de olhar para as crenças relacionadas à população, né, a população negra. E aí quando ela começa a falar o conjunto de valores que vem lá desde a escravização, que isso vai estruturar a nossa sociedade. E aí, os estudos da profecia autorrealizável, que aí tem uma pessoa, né, que é um psicólogo americano, que é o Rosenthal, que também depois acho que falam que é efeito Pigmalião, que ele fez um estudo dentro de uma escola americana, onde ele deu 2 pressupostos, dividiu um grupo de estudantes de forma aleatória e disse para os professores o seguinte: esse grupo de estudantes tem uma predisposição a serem mais inteligentes. E o outro grupo
são as pessoas os estudantes menos inteligentes. E aí os professores já entravam na sala dessa turma que já tinha, né, que chegou a informação de que eles são mais inteligentes, com uma postura. Isso reafirmava no resultado das aulas, das notas no final do semestre, no final do ano letivo. Enquanto que o outro grupo reafirmava essa crença porque tinha um rendimento menor. Só que o que mudava era que a postura, a forma que o professor estruturava a aula, a forma como o professor se dedicava para aquela turma, a forma como tudo era desenhado para aquela turma era diferente. Então, não é porque criou a expectativa ou que tinha algum efeito, alguma comprovação científica que aquelas pessoas fossem mais inteligentes. Mas a postura do professor fez com que os comportamentos dos alunos fossem de que eram mais inteligentes, e aí fizeram com que eles fossem mais preparados, e isso fizeram com que reafirmasse essa expectativa. Certo. Uma pergunta. No texto da Sueli, ela usa a ideia, o conceito de alta, como é que é? Profecia autorrealizável. Ou essa é a inferência que você fez do texto? Não, ela não desenvolve, eu estou olhando aqui que eu estou com a tese aberta, ela não desenvolve o conceito, ela menciona. Entendi, porque eu não conseguia lembrar aonde ela trabalha essa ideia, eu já li esse texto acho que umas 8 vezes, mas ouvindo você falar no meu mapeamento do texto, eu achei uma citação que eu acho que é mais ou menos isso que ela está dizendo. Ela fala assim, na página 33, se a racialidade é um elemento tático que pode atender à necessidade de justificação, legitimação e realização de um objeto estratégico, e a configuração que esse objeto estratégico adquirirá, irá redefini-lo, apontando-lhe novos conteúdos, dimensões e possibilidades, numa interação contínua que vai adequando tanto a racionalidade como os objetivos que acionam de acordo com as mudanças conjunturais, que eu acho que é essa narrativa que se constrói em torno da ideia de racialidade, tanto no sentido negro quanto no sentido branco. E quanto mais ela é construída e afirmada, mais ela vai se tornando concretizável, sem que o sujeito precise ter dispositivos prévios para isso. Então, a pessoa negra não precisa ter nenhuma vivência que dê para ela um repertório sobre o que é ser negra, porque dentro dos elementos sociais, narrativos que a sociedade elabora, isso já está dado. A única coisa que ela precisa é ser lida como negra. Uma vez que ela foi vista como negra, ela é automaticamente enquadrada nesse lugar de negro e levada a performar, ou com uma ideia da profecia autorrealizável, produzir essa forma específica de vida do que é ser uma pessoa preta. Essa, acho que é a parte mais difícil da dimensão do racismo, porque ela tem a ver com estruturas culturais rígidas, que estão dadas dentro da própria estrutura social. Embora não seja uma coisa que a Sueli, que ela vai jogar isso pela chave do dispositivo, né? Ela vai usar os dispositivos de poder do Foucault para dizer como é que essa ideia de um sujeito negro subalterno é produzida para alimentar a ideia de um sujeito negro, de um sujeito branco alterno, né? Que é visto na sua singularidade, é respeitado na sua singularidade, é valorizado na sua diferença, estimulado a esse lugar de circularidade, porque quanto mais se afirma essa presença onipotente, onisciente do sujeito branco, mais se afirma a ausência onipotente e onisciente do sujeito negro. Ela é onipotente porque ela é uma ausência poderosa, porque essa ideia de onipotência da ausência é minha. É uma coisa que eu já venho pensando há um tempo. Estou usando aqui como recurso para a gente poder trabalhar aqui na aula. Essa ideia de uma ausência onipotente, ela tem um poder porque ela fomenta e consolida narrativas. Então, de tanto ver pessoas negras ausentes nos espaços de tomada de decisão, nós naturalizamos essa ausência e ela passa a ter um poder de validação. Ou seja, o lugar do negro é na senzala, o lugar do negro é na cozinha, o lugar do negro é servindo a mesa, porque a ausência dele nos espaços de tomada de decisão confirma a sua falta de habilidade para isso, né? É a ausência que, na verdade, ela é uma presença. É dialética, a dialética hegeliana básica. A tese, a antítese e a síntese, ou a antítese, a síntese e a tese, não me lembro agora, mas é esse o jogo de estrutura, uma ausência que confirma
o seu lugar no enquadro social e legitima narrativas e discursos. De um lado, a representatividade ela é importante porque ela quebra o ciclo da ausência. Então agora a gente tem pessoas negras em espaços de poder, deputados, senadores, prefeitos, governadores, executivos, pesquisadores, doutores. Por outro lado, que é esse o aspecto que a Sueli Carneiro chama a atenção no texto, a narrativa, a episteme, a lógica, a razão ainda é branca. A presença do corpo negro, única e exclusivamente, não resolve o problema se a forma de produção da experiência ainda se mantiver centrada no modelo branco de experiência. Você substitui uma coisa pela outra, mas, no fundo, a prática ela ainda é a mesma. Esse é o ponto do que ela vem trazendo com a ideia de epistemicídio na tese, né? Então, quais que seriam as 3 ideias que ela diz que está por trás do epistemicídio? Os saberes, os poderes e a subjetivação. Ou seja, a ausência de saberes negros, a confirmação da ausência do poder negro e o fomento, o incentivo à manutenção de uma subjetividade subalterna. Porque o sujeito não se vê, essa é uma discussão da filosofia mesmo, ele não se vê representado na forma de produção da vida. Eu acho que um bom exemplo disso é a ideia do Marx de alienação. O que o Marx vai definir por alienação? É o fato de que o trabalhador não faz parte ou não se reconhece no processo de produção da mercadoria e, portanto, ele não se vê na mercadoria. É como se ele estivesse fora desse processo. Não existe mercadoria sem trabalhador, porque o mercado é alimentado pelos trabalhadores e o produto é feito pelos trabalhadores. O mercado é alimentado no sentido de quem produz e de quem consome, porque 90% das coisas produzidas no capitalismo são produzidas para serem consumidas em larga escala. Em larga escala é a classe trabalhadora, né? A burguesia, numericamente, a burguesia no Brasil, por exemplo, é composta de 10 famílias, a burguesia brasileira. Então, não chega nem aos pés do que é a classe trabalhadora no Brasil. E Marx vai dizer que... Parece só encostar aqui a janela. É a hora do bate-papo dos cachorros. Aí fica um late daqui, um late de lá. Para Marx, a alienação é justamente o trabalhador não se reconhecer no processo de produção da mercadoria e nem na mercadoria. Ou seja, o trabalhador faz casa, carro, celular, comida, caneta, roupa, sapato, e muitas vezes ele não pode nem acessar essa mercadoria, porque ele não tem recursos para o acesso, e ele não se reconhece como parte daquilo, que o seu trabalho gera aquele produto que gera riqueza. A consciência de classe é a compreensão do seu lugar no processo de produção da riqueza. Se você está no lugar de quem produz a riqueza ou de quem controla a riqueza. É essa que é a ideia de consciência de classe. Digamos que o processo de produção racial, dentro de uma ideia de autorrealização, ou nessa perspectiva do epistemicídio, para trabalhar com o que a Joana trouxe hoje para a gente, é um processo de construção de alienação racial, ou seja, o sujeito negro não se vê como parte do processo de produção de uma identidade racial. Ele não entende que essa identidade racial ela é construída a partir da sua experiência. A gente só consegue pensar, por exemplo, em acarajé, porque existiram pessoas que, a partir da sua experiência, portanto, do seu saber, mantiveram viva a forma de produção do acarajé. E a gente associa o acarajé a uma identidade preta, não por causa da história, porque é contado que o acarajé é um alimento preto, mas por causa do corpo que faz o acarajé. É essa associação que a gente faz. Só que em algum lugar tem um clique que não conecta as pessoas nessas duas coisas. É o corpo preto que faz o acarajé é uma narrativa, um objeto, um alimento, é resultado de uma junção de gestos que leva à produção de um alimento que só existe porque tem uma prática preta que mantém ele, só que essa ação preta ela não é reconhecida e não é vista como um saber. E por não ser vista como um saber, ela é destituída de uma ideia de poder. Poder como algo que possibilita atuar na estrutura que mantém as ideias funcionando.
E aí isso leva para uma ideia de subjetivação subalterna. Saber é só o que está nos livros dentro da universidade. Tanto que no curso de gastronomia se aprende a fazer comida francesa e não comida africana, porque gastronomia é francesa, comida pode ser indígena ou africana. Tem uma diferença entre esses dois lugares, porque tem uma diferença da conotação e do reconhecimento na estrutura do que essas duas coisas representam. Dei muita volta? Não, não deu, mas eu reconheço que é um texto, não é um texto simples para a gente ler, né? Não é nada simples. A tese dela é profundíssima. Eu acho até que, assim, se você me permite, eu achei, não sei se tem algum outro texto, né? Eu tenho poucas leituras nesse sentido, mas eu achei inovador, para mim, o diálogo. O início dela, o diálogo com Foucault. Eu falo da postura de uma fala de uma escrava, né? Com o eu hegemônico, mas a forma como ela dialoga, eu achei assim muito interessante para uma tese, né? Eu adorei, achei muito legal. Do ponto de vista do que é um texto, esse texto é uma tese de doutorado, é isso que ela produz ali. Então, quando a gente pensa em ideias de... O que se espera? A minha orientadora é que fala isso. Quando a gente está falando em tese de doutorado, a gente está pensando um material como esse que a Sueli produziu pela profundidade do debate que ela faz e pela forma como ela conduz o debate. Mas Jaqueline, a única coisa que eu critico nesse texto é o diálogo com Foucault, porque eu acho que ela já estava num momento histórico onde a gente não precisava mais ter que ler, construir pensamento racial com autores brancos. Que, embora Foucault seja um autor de esquerda, ele ainda é um autor branco preocupado com a condição do mundo branco, que é o mundo pequeno burguês francês. Porém, contudo, no entanto, vale a pena a gente pensar que a Sueli fez filosofia da educação na USP e, naquele contexto, mesmo sendo no começo dos anos 2000, é de 2006 a tese, não tinha ainda, e não tem mesmo até nos dias de hoje, um reconhecimento da produção intelectual negra como teoria. O que a gente tem é o reconhecimento de uma narrativa crítica. A Lélia Gonzalez é uma autora crítica do feminismo, mas ela não é vista e percebida como uma teórica. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu discuto na minha tese é que a Lélia afetou a forma de produzir antropologia no Brasil com as questões que ela traz. Ela inverteu a lógica da produção da antropologia e que ela precisa ser vista como uma teórica e não como uma narrativa crítica. E aí tem uma baita diferença quando você olha para esses autores no lugar de teóricos e quando você olha para eles no lugar de reflexões críticas. Ela está fazendo uma reflexão crítica sobre o feminismo, ela está fazendo uma reflexão crítica sobre a antropologia. Não, ela está produzindo teoria, porque ela está criando categorias, ela está propondo perspectivas de análise, ela está propondo formas de interpretação da realidade. E tudo isso, no caso do Brasil, tem a ver com a compreensão que a universidade tem sobre o feminismo negro. Então, a universidade, acho que a gente já falou sobre isso em algum lugar, olha para o feminismo negro como um campo de estudo e não como uma teoria. E qual que é a diferença de uma coisa para outra? Quando a gente pensa em termos de campo de estudo, a gente está pensando na experiência. Tem um texto da Joan Scott, que é uma historiadora inglesa, e a gente usa muito ele na antropologia, inclusive. É um texto antigo, dos anos 90, que ela chama de A Experiência. E qual que é a discussão que ela faz nesse texto? Ela diz que a historiografia pensa a experiência em duas chaves. Tem a experiência e a experiência. A experiência é a vida cotidiana, é a opinião dos interlocutores na pesquisa, são os dados coletados no campo, é uma experiência mera, uma coisa qualquer, não tem nada de significativo. E a experiência é toda a narrativa produzida em torno das teorias, que aí é visto como algo sublime, superior, fantástico. Então, é a experiência.
E o que ela problematiza é que não existe diferença entre a experiência e a experiência. Tudo é experiência. O que muda é a chave de interpretação. Enquanto a experiência cotidiana ela é vista como uma experiência sem valor acadêmico, porque ela não parte do olhar do intelectual branco que está fechado dentro da universidade, que normalmente é de origem pequeno-burguesa, que não é trabalhador. Hoje, para nós, talvez essa discussão sobre ser pequeno-burguês, ser burguês ou ser trabalhador, ela seja uma discussão que não faz muito sentido. Mas a gente tem que pensar que até os anos 90, com a queda do Muro de Berlim, esse posicionamento entre esquerda e direita era uma coisa muito mais rígida, porque tinha a ver com o seu lugar na produção histórica. Então, para Marx, a história é escrita pelos trabalhadores e pela burguesia, né? A história é o resultado da disputa entre esses dois lugares, entre essas duas narrativas, e narrativa é resultado da experiência. Então, se a experiência que eu reconheço é a experiência do burguês, logo, tudo aquilo que a classe trabalhadora faz, inclusive a mercadoria que ela produz, não tem nenhum valor social, nem histórico, nem político, nem econômico, nem filosófico, nem geográfico, nem pedagógico, porque só vale o conhecimento produzido pela burguesia. Por mais que Foucault seja um cara de esquerda, ele é um cara de origem pequeno-burguesa. Então, o que é que o Foucault sabe sobre pegar o trem das 6 da tarde na Central do Brasil? Nada. Né? O que é que o Foucault sabe da vida nos subúrbios de Marselha, nos subúrbios de Paris? Nada, a não ser aquilo que ele leu ou aquilo que ele deduziu a partir da teoria. Essa é uma diferença considerável. E lá, no fundo, a parte da discussão do pensamento decolonial passa justamente pelo ponto de partida da produção teórica. E aí olhar a experiência da população preta, ou das mulheres pretas, ou dos trabalhadores, ou de qualquer grupo que não está no topo, né? Não é a narrativa escolhida como a narrativa que representa o período histórico, não é só uma questão de lugar de fala. Eu tenho uma birra com essa ideia, porque eu acho que a noção de lugar de fala, ela foi muito mal apropriada. Porque quando o Gramsci desenvolve a ideia de lugar de fala, ele está fazendo uma discussão teórica com o Partido Comunista da valorização da produção teórica que o partido tinha. Ele não está falando que lugar de fala é o direito de fala de cada um ou a valorização da fala de cada um. Ele está dizendo que a perspectiva da fala do sujeito ela tem que ser tão importante quanto aquilo que os livros produzem, que é a ideia de intelectual orgânico que o Gramsci defende, que é a grande tese dele. Então, a gente olha lugar de fala como esse lugar da experiência, e como se essa experiência não tivesse nela uma camada complexa, inclusive de saberes mesmo necessários para decifrar essa experiência, para entender como ela funciona, que não é só uma questão de o meu lugar, meu posicionamento, ou a forma como meu corpo é produzido. Mas isso é complexo, isso não é simples. Não é simples porque é um duelo entre as ideias e a materialidade. Então, de um lado, a gente articula que as ideias são relevantes para a produção da realidade. Do outro lado, a gente diz que é o corpo quem determina. Então, se é o corpo quem determina o lugar de fala, de nós 4 daqui presente, por exemplo, a única que poderia falar seria a Viviane, porque dentro de um modelo de corpo negro, o dela é o que mais se assemelha a esse modelo. Mas, e aí, então, a gente tira a possibilidade de olhar por um outro ângulo essa mesma experiência. A ideia é que todas as experiências sejam tidas e validadas como experiência, e que todas elas possam produzir conhecimento, e uma multiplicidade de conhecimento. Não sei se fica claro, porque é uma ideia complexa, em alguma medida ela é antagônica às vezes, me parece. Mas Freud explica. Eu tenho uma pergunta, assim, para até pensar junto. Eu já vi até você trazendo isso em outras aulas, e que eu vejo que faz sentido, né? Quando a gente fala que a identidade racial ela é construída a partir da experiência, né? De como aquele corpo experimentou a vida, né? Não só no núcleo familiar, como também... Mas só segura para a gente fazer um parênteses. Tá. Experiência racial
acho que eu já falei isso aqui também, ela se baseia em 2 pilares, política e afetiva. Quando a gente pensa em experiência racial afetiva, ela está diretamente conectada à vivência do sujeito. E aí tem uma diferença entre experiência e entre vivência. Então, é possível que uma pessoa socialmente lida como branca tenha sido socializada num espaço estruturalmente negro, num bairro periférico, num quilombo, educada por mulheres negras, e ela tem uma identidade subjetiva e afetiva toda baseada nessa vivência, mesmo que ela seja lida fisicamente como uma pessoa branca. E a identidade racial política, ela vem desse lugar da afirmação da negritude, da intencionalidade. Qual é a intenção quando uma pessoa diz eu sou lésbica, ou eu sou evangélica, ou eu sou macumbeira, ou eu sou economista, ou eu sou médica? Tem uma intencionalidade nessa nomeação do sujeito. Então, esse espaço da construção política da identidade racial negra, que esse é um espaço delicado. Aqui a gente pode pensar numa ideia de lugar de fala, porque tem a ver com uma conexão de experiência, mas aí não a vivência do sujeito a partir do seu eu para o mundo, mas a forma como o mundo constrói essa ideia de eu, que está na experiência do sujeito preto. Então, por mais que nós tenhamos uma educação, uma identificação afetiva com o lugar racial, dependendo do contexto e do jogo político, não é interessante que a gente se coloque como mulheres pretas e que a gente tome a narrativa política à frente de mulheres pretas, retintas, porque politicamente, é aquela discussão da Fabiana Cosa fazer a Ivone Lara, essa a ideia. Então tem um lugar que ele é político e que ele, por ser político, ele é estratégico, performático, intencional, e esse é público. E por ele ser público e por ser estratégico, a gente tem que saber quais estratégias a gente utiliza para mobilizar ele dessa identidade preta. É interessante que a gente tenha um número significativo de pessoas pretas na estrutura social, isso também é político, mas também é importante entender como é que essas identidades ou esses lugares vão sendo construídos, né? Então, quando a gente está falando em identidade racial, é sempre bom pensar esses 2 lugares, o lugar político e o lugar afetivo. Ambos são relacionais, porque depende do jogo de relações que está dado. Nenhum deles é fixo, imutável, porque se ele é relacional, ele vai estar sempre sendo visto, revisto, pensado e repensado, e eu acho que eles não têm o mesmo valor. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas pretas, na clínica, ou no seu caso, por exemplo, com desenvolvimento de carreira, é importante considerar como essa identidade ela é mobilizada. É possível que uma pessoa preta, de pele retinta, produza uma identidade racial política, mas não afetiva. E é possível que uma pessoa preta produza identidade racial afetiva, mas não política. O ideal dos mundos é uma identidade afetiva e política. Por exemplo, é possível que eu me veja como uma pessoa preta, me coloque politicamente nesse lugar, publicamente nesse lugar, mas alise meu cabelo, me relacione apenas com pessoas brancas, tenha casado com uma pessoa branca, tenha filhos de pele clara, deseje e projete o mundo branco como meu lugar ideal. Seja lá o que isso queira dizer. É possível que eu seja uma pessoa que sei que sou preta, que cresci numa família de pessoas pretas, que cresci indo para o samba, indo para a macumba, entre uma comunidade preta, mas tenha zero consciência política disso. Inclusive, diga que cota é coisa de coitado, porque politicamente eu não entendo a necessidade disso. E o ideal dos mundos, é possível que nem uma coisa nem outra, que eu só esteja no mundo vivendo e não tenha nenhum tipo de reflexão sobre ser negra ou ser branca, e eu só sou uma pessoa que estou aí no mundo, e é possível que eu tenha as 2 coisas, uma identidade. E isso é afrocentrismo. É quando você tem uma construção afetiva sobre a sua identidade e política sobre a sua identidade e produz as ações da sua vida pautadas nesse lugar, nessa ideia de um sujeito racial, afetivo e político. Então, se relaciona com pessoas pretas, consome de pessoas pretas, transita entre pessoas pretas, produz para pessoas pretas, são essas as diferenças. Mas continua teu raciocínio.
Não, foi bom você abrir, porque sabe o que é curioso? E por que eu ia perguntar isso? Porque agora aqui na formação eu estou conseguindo meio que preencher algumas lacunas da minha experiência com aporte teórico. Porque eu sempre tive esse lugar muito intuitivo, tanto que, por exemplo, eu não deixo usar a minha imagem como mulher negra na empresa, nem em rede social, em absolutamente lugar nenhum, né? Nem falo sobre isso. E aí, tendo agora a oportunidade de acompanhar um grupo de pessoas negras, né, dentro dessa perspectiva do desenvolvimento pessoal, é claro que ali eu percebo que tem pessoas que facilmente também são lidas como brancas, não necessariamente, tipo uma Ivete Sangalo, eu gosto muito do exemplo da Ivete Sangalo, é uma Anitta, por exemplo, né? São pessoas que não necessariamente têm peles claras, mas que são lidas e tratadas como pessoas brancas. E tem mulheres pretas retintas. De E novo, um aí, parênteses. Eu não acho que a Anitta é tratada como uma mulher branca. A Anitta, ela é emocionalmente vista e percebida, e eu acho que é por isso que ela vive bem nos Estados Unidos. No Brasil, ela é vista como uma mulher negra, embora a questão da racialidade do Brasil ela é um mal-estar verbal. Então, tanto pessoas negras têm dificuldade de dizer eu sou negra, como pessoas brancas têm dificuldade de dizer para pessoas negras que elas são negras. É um negócio muito doido, esse mal-estar verbal. E eu vejo isso na clínica com as mulheres com quem eu trabalho, a dificuldade que elas têm de elaborar sobre a sua racialidade. É muito difícil falar, agrada falar nisso em Memórias da Plantação. É muito difícil elaborar, a menos que seja algo inegável, tipo, eu tenho a pele retinta e isso é inegável. Mas ainda assim é difícil elaborar sobre, chegar nos detalhes mesmo de elaborar essa racialidade. Eu não acho que a Anitta é vista como branca, mas também não acho que ela é nomeada como preta, mas ela é, no jogo das relações sociais, ela é o tempo todo enquadrada no lugar da mulher preta, que é um lugar que ela entendeu que era interessante, que dentro dos 6 lugares que a Lélia Gonzalez fala, ela está no lugar da prostituta, da mulata. É esse o lugar. E aí, quando ela tenta dizer que ela é empresária, que ela é inteligente, que ela tem outras habilidades além do corpo, as pessoas reforçam de novo o lugar do corpo. Porque na experiência preta, o corpo ele é o portador da racialidade, porque é no corpo que a gente reconhece quem é preto. É na cor da pele, é no nariz, é no tipo de cabelo. Então, a razão preta é a razão corporal, que a gente silencia porque não reconhece como razão. Na minha tese, o que eu discuto é justamente essa razão preta que está no corpo, que a gente vê nos gestos e tal, e que ela precisa ser pensada porque é ela que aprisiona a experiência preta. Quando vai para a fala, já é um outro processo, que normalmente está ligado a essa ideia do político. É quando eu me reconheço como preta e elaboro na minha fala esse lugar político intencional. Eu sou preta e ser preta significa isso, aquilo, 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 aquilo. Mas no corpo, todo mundo reconhece quem é preto. Na relação social, todo mundo sabe quem é preto e quem é branco. Isso está o tempo inteiro colocado no âmbito das relações. E acho que a Anitta vive bem nos Estados Unidos porque lá ela é latina. E aí, então, é como se esse mal-estar racial que não pudesse ser nomeado no Brasil, nos Estados Unidos, finalmente pode ter um nome e aí dá uma certa paz, porque enquadra em algum lugar. Então, lá ela é latina e tá tudo bem. Ela não é preta nem branca, ela é latina. E ela pode fazer coisas de latina, né? Por exemplo, rebolar a bunda, porque se espera que uma latina rebole a bunda, porque mulheres latinas são hipersexualizadas dentro da estrutura racial norte-americana, mais do que as mulheres negras. Muito mais do que as mulheres negras nos Estados Unidos. Então, a Ivete Sangalo não, a Ivete Sangalo é vista como branca. Mas aí, no caso da Ivete, entra a hierarquia ou a intersecção de classe. A Ivete nunca foi pobre. Tem a narrativa da menina do interior da humildade. Bahia, mas ela nunca foi pobre. Então, na estrutura, igual Caetano. Caetano nunca foi pobre. Então, na estrutura social das cidades pequenas de onde eles vêm, ter um pai funcionário público ou ter uma casa ou poder estudar já demonstra, dentro da dinâmica baiana, o seu lugar de classe. Então, ter dinheiro, em alguma medida, para pessoas de pele clara, como no caso da Ivete ou do Caetano, possibilita passabilidade, que é isso, né? No caso de São Paulo, ter a pele clara possibilita acesso
a outras classes econômicas, porque você pode ter trabalhos melhores, inserção melhor no mercado de trabalho, vai ter mais chance de contratação. No caso deles, ter a pele clara mais o dinheiro é uma chave para o embranquecimento. E aí, então, ele não é nem preto nem branco. O que ele é? Baiano. É preto por direito, branco por prazer. Então, ele pode gozar de toda a valoridade, toda a pretitude, os dois, mas eles são vistos na sociedade pelo dinheiro como brancos. O que é muito curioso isso, né? Tem vários estudos sobre isso, na Bahia dos anos 30, porque os sociólogos já tinham percebido isso lá. Mas continua. Sim. E aí, o que eu percebo, né, desse grupo? Bom, tem poucos meses ainda, mas é algo que eu já venho percebendo, inclusive, em algumas falas de desconforto, porque eu percebo as pessoas que são pessoas pretas, né, indiscutivelmente pretas, e que assumem essa postura política de ser preto, porque aí traz o tema racial como central no debate, ainda que esteja falando sobre desenvolvimento de lideranças, e as pessoas que se autodeclaram como negras, né, e aí não entra ali na história individual, mas que também assumem essa identidade política, e aí é que entra, como é um programa específico para pessoas negras, as pessoas se autodeclaram, assumem essa questão, a identidade política, mas não necessariamente ela tem essa, que se fala, né, do afetivo, da socialização, que são pessoas que já não querem tanto falar sobre as questões de negritude, percebe ali que não tem valores, não tem necessariamente uma visão de mundo afrocentrada, e aí eu percebo que isso, às vezes, bom, é o ponto da minha correlação, né, com o lugar de fala. Porque o fato de se autodeclarar como, né, ter ali características que demarcam a negritude, que isso também é indiscutível. Mas talvez esse não seja o ponto quando a gente fala numa perspectiva social, dessa confusão entre identidade política e identidade afetiva, porque agora como se tem as ações afirmativas, e aí para entrar nesse processo de elaboração disso é uma jornada individual, porque isso não é trabalhado ainda em campos públicos, isso não é um tema que é debatido, como é debatido o lugar de fala. O lugar de fala ele fica apenas, pelo menos minha percepção, né, no lugar social. Então, o ponto é, quando se fala de lugar de fala, né, ser uma problemática, porque o que eu mais escuto dentro das organizações é, não, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho lugar de fala, como se a única possibilidade de lugar de fala sobre seria na perspectiva de uma pessoa negra, uma pessoa que tenha marcadores sociais que não sejam heteronormativas, né, brancas heteronormativas. Então, seria essa problemática que a gente vive e que é uma questão, como não se discute, dessas duas identidades, que ela pode se agravar, e aí tem uma situação como a ACM Neto, né, de se autodeclarar pardo? Mas espera aí, eu acho que vamos voltar um pouquinho. Quando a gente pensa em duas chaves para entender a identidade, é como se a identidade negra ela pudesse ser olhada ou por um lado ou pelo outro. Não é a mesma coisa, não são os mesmos processos de produção, de chegar... Porque o que é identidade? Né? O que a gente está chamando de identidade? Então, a gente pode pensar em identidade pela psicanálise, pela antropologia, pela psicologia. Vamos fazer um mix dessas três coisas e pensar que identidade são os mecanismos de autodeterminação do sujeito para o seu enquadramento no mundo. É a forma como eu me autodetermino e, a partir disso, me localizo no mundo. Então, eu posso me auto-identificar, né? Auto-me determinar negra a partir das minhas experiências afetivas, daquilo que eu vivi na minha vida pessoal, ou pelas minhas escolhas políticas. Politicamente, eu entendo que pelas cotas, porque para entrar no mercado de trabalho é melhor, e político não no sentido partidário, esquerda, direita, político no sentido clássico francês de politique, de qualquer ação com uma finalidade intencional. Qualquer coisa que eu faça, que eu quero chegar num lugar com isso. Nesse sentido de uma ação dirigida, de uma ação planejada. Então, eu chego numa grande companhia e me autodeclaro negra porque eu tenho a intenção de ocupar espaços de poder econômico dentro dessa companhia. Não espaço de tomada de decisão, espaço de poder econômico. Porque é comum executivos pretos dizerem que são rifados dentro das empresas e que as suas decisões,
ou as suas contribuições não são valorizadas como as dos colegas brancos. Talvez daí que venha o desejo da mediocridade, porque quer, de alguma forma, se aparelhar, né, o colega branco. Então, eu quero acessar esse espaço de poder econômico, então eu vou me declarar negra, tipo Fernando Holliday. O que ele faz é usar a chave da racialidade para poder acessar espaços de poder, que é a política. Então, ele usa essa identidade negra, porque ele não nega que ele é negro, ele reconhece que ele é negro, até porque é fisicamente impossível ele dizer que não é negro, mas não tem nenhuma outra intencionalidade nisso, porque não tem um pilar afetivo. Aí vale a pena a gente colocar uma caixinha aqui nesse pilar afetivo para olhar como a psicanálise pensa isso. A ausência da afetividade não quer dizer... Desculpa. A negação da afetividade não quer dizer a ausência da afetividade. Ou seja, por mais que ele não reconheça lugares afetivos nessa memória preta, isso não quer dizer que ele não tenha, ao longo da vida dele, estado nesse lugar afetivo. E aí, como afeto, eu não estou falando só coisas positivas ou prazerosas. Como afeto, eu estou dizendo qualquer coisa na ordem do emocional e do relacional que afete a estrutura psíquica da pessoa. Desde a ausência total da discussão racial em casa, que é um tipo de afetamento, até uma educação completamente racializada, do tipo, você é preto e você tem que ter orgulho de ser preto. Ou qualquer coisa que nega essa racialidade. Porque na psicanálise, a ausência não quer dizer a não existência. A ausência quer dizer só não advertência. Aquilo que o sujeito não elabora, está ausente no discurso dele, não quer dizer que não existe, quer dizer que não foi advertido. Mas em algum momento, isso vai ser advertido. Para a psicanálise ainda, não tem nenhuma diferença entre a identidade afetiva e política. Porque, para a psicanálise, o político também é afetivo e o afetivo também é político. Mas eu acho que essa separação ajuda a gente a entender como é que as pessoas vão produzindo a sua autodeterminação racial ao longo da vida. Esse é um aspecto. O outro é que vale a pena a gente pensar, e eu acho que isso está muito no texto da Sueli, por isso que eu escolhi esse texto para a gente trabalhar, que essa ideia da construção de um sujeito racial, dentro da forma como a nossa sociedade vai produzindo as identidades, os lugares de determinação, aonde as pessoas vão projetando a sua vida, ela é uma forma de construção que ela é totalmente coletiva, ela é totalmente amparada pelos lugares coletivos, sejam os lugares coletivos presentes ou os lugares coletivos ausentes. Só que aqui a gente vai pensar presença como ausência e ausência como presença. Quando eu vou no Pelourinho, que é um bairro, né, dentro do coração de uma cidade, vista como preta, que nem é a cidade numericamente mais preta do Brasil, mas ela tem essa fama, e eu vejo uma ausência de pessoas pretas, imediatamente essa ausência me remete à presença, que é a ideia de que aqui é um lugar preto, presença, que não tem pessoas pretas, ausência. Mais, menos, meu Deus do céu, como é que é? É menos mais mais é igual a menos? Acho que é isso, a fórmula matemática. E ao contrário também. Então, quando eu olho para um lugar como a Cracolândia e só vejo corpos pretos e os únicos corpos brancos presentes ali é no âmbito da repressão, isso me remete a uma interpretação, a uma compreensão dessa dinâmica. E a nossa sociedade, por mais que ela valorize a razão, o corpo é um elemento muito importante, porque o corpo é marcador de hierarquia. Gesto é marcador de hierarquia. Um exemplo bem clássico, que eu adoro, sobre gesto como marcador de hierarquia. Um dia eu estava com herpes labial, e aí eu fui na farmácia e comprei a pomada caríssima, a ciclovir é caro pra cacete, e o antibiótico para poder tomar. Porque a minha ginecologista tinha falado que tinha que tomar um antibiótico, porque senão ela infeccionava e tendia a machucar a boca toda. Então, eu estou na farmácia comprando remédio e pensando, né, na vida, no remédio caro. Eu lembrei, há muitos anos, quando eu trabalhava como educadora de rua, e trabalhava com pessoas em situação de rua, e uma das mulheres que eu
estava atendendo no programa, estava com a boca toda machucada de herpes. E aí eu fiquei pensando como o gesto de poder comprar o remédio já demonstrava o marcador de classe de nós duas, porque eu pude acessar o médico e pude comprar o remédio. Como um gesto tão simples de comprar o remédio e passar ele na boca, demonstrava o meu lugar na estrutura social comparado com o dela. Isso para a gente pensar como o corpo é um marcador importante da organização da vida, embora a gente não valorize o corpo e sim a razão. Mas o corpo ele tem uma razão própria, porque ele tem uma narrativa, ele conta coisas. Então, quando você fala, por exemplo, a Joana, eu não finalizo o meu cabelo. Esse não ato, né, ou o ato ausente da finalização do cabelo, fala de uma série de histórias, memórias e vivências que estão conectados com a sua jornada e que estão conectados com os lugares que você transitou, com as memórias que você acumulou, com a relação com o cabelo nesses espaços, o ato de tensar o cabelo, né? O ato de colocar uma peruca, ou de pintar o cabelo, de raspar o cabelo. São pequenos gestos, mas que estão encarnados de uma série de repertórios que vão falar do sujeito. Isso é um puta conflito. Porque imagina uma pessoa preta, de pele retinta, que não pode negar a racialidade, porque ela está encarnada no corpo, mas que não consegue elaborar um lugar afetivo, né, de afetamento sobre essa racialidade, mas, ao mesmo tempo, pela intenção política de ocupar espaços de poder econômico, tem que performar uma racialidade. Ela não se identifica com essa racialidade do ponto de vista afetivo, mas ela é levada a performar uma racialidade que já está pronta, que já foi dita. Então, numa roda de conversa entre executivos, então tem lá um homem branco, uma mulher branca, um homem negro gay, uma mulher negra lésbica, uma mulher trans branca. Então, estão essas pessoas conversando. Determinadas falas são esperadas de determinadas pessoas dentro desse contexto. Então, é esperado que a mulher branca faça falas em defesa da maternidade, porque no imaginário social, mulher é igual maternidade. Mas não é esperado que ela faça falas sobre transgeneridade. E aí essa é a diferença do lugar político, porque quando ele é político, ele é de todos, ele é meu, é seu, é nosso, para este lugar afetivo da forma como a gente olha o lugar de fala. Me parece que a forma como a gente tem pensado, a gente não, né? Mas coletivamente tem sido produzida a ideia de lugar de fala, é um lugar que ele responsabiliza o sujeito pelas escolhas que são coletivas, inviabiliza a possibilidade de responsabilização coletiva e ainda reforça o status quo da forma de funcionamento. Por quê? Se eu preciso ter o autor, o corpo, que produz a fala daquela experiência, para que as decisões possam ser tomadas, se aquele corpo não ocupa aquele espaço, eu isento as pessoas daquele espaço de tomar decisões, porque não é responsabilidade daqueles corpos que estão ali tomar as decisões que depende de um corpo específico que tem lugar de fala. Isso é um problemaço, isso é um nó. Então, ou a gente entende que racismo é um problema estrutural, político e coletivo, ou a gente continua achando que racismo é uma questão individual. Depende de empatia, de bom senso e de boa vontade. São duas formas de olhar a mesma coisa. E as duas formas estão presas dentro de uma ideia sobre racialidade, que é o que a Sueli problematiza no texto. Qual é a ideia de racialidade que a gente tem mobilizado para entender racismo? A gente está partindo de uma ideia de racialidade pré-concebida dentro de um pensamento branco, que condiciona o que é ser negro a lugares e ações específicas, ou a gente está pensando uma ideia de racialidade que foi construída ao longo da história e mobilizada de acordo com interesses específicos, que é a ideia de dispositivo de poder. Então, qual é o interesse coletivo da sociedade brasileira em construir a ideia que tem construído sobre ser mulher negra? Imagina se a Anitta fosse publicamente reconhecida como negra. E isso ia ser um negócio de doido no Brasil. Ia ser, assim, acho que o maior dedo no cu e gritaria da história brasileira, porque ia quebrar vários estereótipos sobre a ideia de ser negro. E, ao mesmo tempo, ia trazer outras problematizações. Eu gosto do exemplo do Caetano também, porque o Caetano ele é um cara que só tem ensino médio, porque ele tem descalculia e ele não conseguiu terminar a faculdade. Ele descobriu já bem tarde que tinha descalculia.
e também porque quando ele fazia a faculdade de filosofia na UFBA, ele precisou vir para São Paulo ficar com a Bethânia, então ele largou a faculdade, ele não concluiu a faculdade, e ele é visto como um intelectual. O Gilberto Gil é formado em administração, e as pessoas não reconhecem a intelectualidade do Gilberto Gil. Pelos parâmetros legais, sociais da nossa sociedade, o intelectual seria o Gilberto Gil, e não o Caetano Veloso, porque quem tem faculdade é o Gilberto Gil, e não o Caetano Veloso. No entanto, a gente reconhece o Caetano Veloso como um grande intelectual, e ele é, de fato, porque intelectualidade não tem a ver com universidade, mas não nomeia e não reconhece o Gilberto Gil como um grande intelectual. E é um cara que tem uma discussão crítica muito mais profunda. Caetano é um excelente poeta, mas zero discussão crítica profunda a nível que o Gilberto Gil faz. Assim. Tem um período da produção musical do Gilberto Gil que são álbuns de crítica abertos às questões raciais na sociedade, de uma forma não explícita, mas ele está ali problematizando, implicando com essas ideias nas músicas que ele escreve. Esse é um exemplo de como que a Sueli está trazendo no texto, né? Essas ideias de construção racial, elas são problemáticas quando elas são enquadradas dentro de um pressuposto que não é o pressuposto que nós, pessoas negras, criamos. Isso é uma pegadinha. Se nós somos socializados dentro do mundo branco, o nosso repertório sobre ser negro vai ser qual? O do mundo branco, porque é o espaço de socialização. Como é que a gente modifica essa possibilidade? A Sueli vai falar do epistemicídio. Quando a gente colocar pessoas negras contando, produzindo narrativas teóricas sobre o que é ser negro a partir de uma experiência negra. O que ela não fez na tese, né? Porque ela está discutindo com Foucault. Ao contrário do que ela fez, é o que ela propõe. Isso é pensamento afroepistêmico. É a partir da experiência preta, seja ela qual for, cinema, música, teatro, arquitetura, literatura, a partir da experiência negra, para criar narrativas que possam permitir que a gente produza outras ideias de ser pessoa negra, de subjetividade negra. Essa é a minha aposta na psicanálise, porque eu acredito que a psicanálise, como ela parte da experiência do sujeito, ela possibilita uma ressignificação desse lugar do ser negro. Não é toda pessoa negra que consegue fazer psicanálise, porque se o Fanon tiver certo, o maior trauma de uma pessoa negra é ser negra. Então, não é tão simples lidar com isso. Não é só uma questão de desejo, é uma coisa muito dolorida. É muito dolorido pensar sobre algo que você não muda. Estou ansioso, tomo ansiolítico. Estou com insônia, tomo remédio para dormir. A minha maior angústia é ser uma mulher negra, ir na imobiliária, pegar uma informação de uma sala e ser tratada de forma inadequada. E isso ser nitidamente porque eu sou negra. Como é que você muda isso? Não tem remédio. Não tem o que fazer. Isso é muito angustiante. Muito. Mas, assim, pensando nessa última fala que você fez, já que a Sueli não fez o que ela propõe, a discussão dela com Foucault, você teria em mente, assim, com quem ela poderia discutir? Um intelectual negro, um Fanon da vida, um outro... Aí agora me passou isso na mente, né? Talvez um Mbembe fosse um cara que ela pudesse pensar sobre produção de atividade. A Chile? Talvez o Aimé Césaire é um cara que está... Então, tem dois grandes autores pretos africanos, isso sem mencionar as feministas africanas, que elas são, acho que, depois da tese da Sueli, mas o Mbembe e o Césaire não são depois, não. São dois autores pretos, que inclusive tem aula deles na On Demand, a do Césaire é ótima. O Césaire criou a ideia de negritude. O que a gente chama de negritude é um conceito desenvolvido por ele, que estão pensando produção de subjetividade preta a partir do jogo colonial, porque também tem essas camadas, né? Subjetividade preta na Ásia é uma coisa, na Europa é outra, na África é outra, na América Latina é outra, no Brasil é diferente da Argentina, nos Estados Unidos é diferente da Inglaterra, no Caribe é diferente da América Central. Então, são formas diferentes de pensar a subjetividade. Mas eu acho que se a Sueli Carneiro tivesse usado o Césaire, ou o Mbembe, ou até o Fanon, ou até a Angela Davis, que também está pensando em subjetividade na filosofia,
ela não tinha conseguido defender a tese. Por quê? Os brancos não aceitam a teoria preta como teoria. Ela é vista como narrativa crítica, mas não como teoria. Isso aqui é uma teoria que está me ajudando a explicar este problema de pesquisa. E a gente também não tem, hoje mais, na época da Sueli talvez menos, repertório teórico para conseguir embasar isso. Acho que hoje a gente tem bem mais repertório teórico, porque também a academia foi obrigada a se abrir muito para essa intelectualidade preta. E aí é isso, é uma boa tese, é uma tese muito bem feita, muito bem escrita, é um trabalho primordial da Sueli, tem muitas questões interessantes que ela traz na tese. A única crítica que eu, Jaqueline, faço é isso, assim, né? Correu, tá falando de epistemicídio e tá produzindo teoria com branco. Mas até esse período, muitos intelectuais negros fizeram isso. A Lélia produziu a teoria dela com Lacan, por exemplo. Né? É no Lacan que ela vai buscar repertório para discutir a questão da mulher negra. E a Beatriz Nascimento, que é o texto da próxima aula, discutiu com Deleuze e com... Esqueci o nome do outro filósofo francês que ela usou, que na época era bastante comum, que ele é da escola do Sartre. Porque era o que tinha de repertório para elas na época. Né? A Beatriz Nascimento fez uma teoria linda, toda baseada na filosofia francesa, porque era o que tinha de acessível, era o que tinha de repertório, era o que tinha de tese. Hoje a gente não precisa fazer mais isso. Hoje a gente pode produzir teoria com elas. Hoje a gente pode olhar para essas mulheres e para esses homens, Abdias, Clóvis Moura, Sueli, Milton Santos, Nilma, Beatriz, e produzir Guerreiro Ramos. Tem um outro cara que eu esqueci o nome agora, que ele também é da administração, e que ele tem umas reflexões bem críticas sobre gestão de empresa, gestão de pessoas, gestão de carreira. Ironildes. Eu estava vendo um texto dele esses dias com um professor meu do doutorado, a gente estava discutindo um texto dele. Eu vou lembrar o nome dele até o final. Enfim, hoje a gente tem outro repertório. Na época dela, não tinha isso tão acessível, né? Bom, deste texto, temos mais alguma questão para trazer? Olha, eu acho que só esse texto daria o Nicanda. Quase isso, quase. Ai, vamos voltar, né? Ler mais, acabar, né? Porque eu não acabei de ler. E aí, nas próximas, a gente vai fazendo essa tessitura, né? Já que a sua proposta que você falou desde o início, o primeiro texto conversar até com o último. Então, é isso mesmo, a gente vai fazer essa tessitura. Vai né? se encontrando. Isso também porque eu acho que tem uma ideia no feminismo negro, pensando o feminismo enquanto aporte teórico, e também é um traço que é uma coisa da psicanálise, né? A psicanálise, ela não se finda. Não existe a coisa de eu vou fazer um curso de 3 anos de psicanálise e acabei minha formação de psicanálise. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Só nas escolas daqui do Brasil de psicanálise. Porque é contínuo, né? Então, quando a gente pensa na produção teórica das mulheres negras, por exemplo, é contínuo o processo de formação, de pesquisa, de leitura, porque ele não se finda. Isso a gente vai continuar percorrendo esse caminho por muito, muito tempo. Porque eu acho que essa é a ideia, o pensamento ele é circular, ele não é acumulativo, né? Não se acumula, ele continua sendo visto e revisto, pensado e repensado. Bom, então eu vou encerrar essa aula, e eu acho que dessa vez eu consigo encerrar sem que eu precise... Aqui, vou parar a gravação.